Agora, 3h08, Dr. Márcio Espímpolo, advogado condominial, aqui com a gente para mais um Condomínio Legal, o primeiro desse ano, viu? Primeiro de 2026, já dando as boas-vindas ao Dr. Márcio. Doutor, boa tarde, obrigada pela participação e feliz ano novo também, primeira vez que a gente se fala nesse ano. Boa tarde, Marco, boa tarde, Taylor, boa tarde a todos os nossos CBN Campinas. É um grande prazer estar com vocês já logo nessa primeira semana do 2026. Desejo aí a todos um excepcional ano para vocês e para todos os nossos ouvintes. Bom, doutor, e ano começando já com bastante trabalho aí para os síndicos, né? São várias obrigações dos síndicos no começo do ano, já no início, né, de cada ano, e uma delas, importantíssima, é a prestação de contas do ano anterior, né? Por que esse comecinho de ano aí é tão crítico para condomínios? O que a lei diz também sobre essa prestação de contas, doutor? Costumam ser as assembleias ordinárias, né? Aquelas assembleias obrigatórias, porque, segundo o Código Civil, nós só temos uma assembleia obrigatória, que é essa Assembleia Geral Ordinária, e as pautas também obrigatórias, segundo a lei, são pelo menos duas: prestação de contas e previsão orçamentária, né? Então, é preciso aí que o síndico preste contas do que fez com o dinheiro da coletividade no exercício anterior, nessa assembleia de começo de ano, que costuma ser entre janeiro e março, viu, Taylor? E tem conselhos fiscais, os prédios, Márcio, porque precisa ter um parecer antes da assembleia, o síndico pode levar as contas direto para os moradores sem esse aval, tem a obrigatoriedade desse conselho fiscal, como é que funciona? Nem todo condomínio tem conselho fiscal, porque a lei, ela faculta ao condomínio ter um conselho fiscal. Nesse caso, se o condomínio tiver um conselho fiscal, é obrigatório que ele dê o parecer sobre as contas do síndico. Isso significa que esse conselho, ele tem que pegar aquelas pastinhas de prestação de contas que todo mês o condomínio acaba tendo, né, em razão das contas do financeiro, e olhar para ver se correu tudo bem com a gestão do síndico naquele ano, nos últimos 12 meses. E aí o conselho ele vai dar um parecer sobre essas contas. Esse parecer significa aí que se ele vai recomendar a aprovação dessas contas ou não. Doutor, e se as contas forem reprovadas, o que acontece aí com o síndico nesses casos? A reprovação das contas, Taylor, ela é realmente um sinal aí que as coisas não estão bem ou não foram bem com o síndico, porque vamos lembrar aqui que as contas são do síndico. Então, se não foi aprovada porque teve alguns erros materiais, formais ali, a Assembleia pode dar a ele um prazo para ele retificar, consertar aqueles probleminhas que teve. Agora, se observar-se ali má-fé, fraude, desvio, a Assembleia pode sim surgir ali contra o síndico e não aprovar essas contas, inclusive solicitando ali ao condomínio, de modo geral, à própria Assembleia, que se mova uma ação buscando a reparação dos danos que aconteceu ou que está acontecendo ali, né? Inclusive, o síndico, em algum momento, não naquele momento, porque não estava previsto isso, a única previsão ali, se ele quiser renunciar. Mas se ele não quiser renunciar, o condomínio tem que organizar uma nova assembleia com assinatura de 1/4 dos condôminos para julgá-lo numa outra assembleia e, se for o caso, destituí-lo por má gestão do condomínio. Ô Márcio, mas se, por exemplo, as contas não fecharem por falta de pagamento de condomínio por parte de algum morador, em tese, o síndico não tem culpa disso, né? Ele teria que deixar descrito, né, que faltou dinheiro por causa disso, ou ele vai levar a culpa de qualquer forma, porque poderia ter uma alternativa, além desse julgamento dessa assembleia que você disse aí, de manter o síndico no trabalho se os moradores acham que ele faz um bom trabalho. O que acontece muitas vezes é que o conselho fiscal, ele não é técnico, né? Às vezes é um pessoal comum. Eu, por exemplo, eu já fui conselheiro fiscal do meu condomínio, mas eu não sou contador, eu não sou da área tributária, da área de auditoria, contábil, nem nada.
Então, eu fazia ali com esforço, eu olhava os documentos, tudo, mas eu não sabia enxergar o que um profissional técnico enxergaria numa nota fiscal, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma nota fiscal de prestação de serviço de portaria, de uma empresa terceirizada. Chegando essa nota fiscal no condomínio, ou juntada na pasta, eu vou olhar essa nota fiscal, mas eu vou olhar valores, só se está tudo certo, se era o valor que está no contrato, do orçamento que eles deram. Agora, será que aquela empresa está habilitada para fornecer aquela nota fiscal? Aquela nota fiscal, o escopo social, vamos colocar assim, a empresa, ela tinha a capacidade na Receita Federal para fornecer uma nota daquela ou para prestar uns serviços de portaria? Porque às vezes é uma empresa de jardinagem que está prestando serviço de portaria, então ela não poderia estar fazendo isso, o condomínio pode correr sério risco. Então, esse tipo de verificação, uma pessoa comum talvez escape aos olhos dele. Por isso que uma alternativa, Marco, que você citou aí, seria, havendo dúvidas na hora da prestação de contas, o que é que a Assembleia pode decidir? Olha, nós queremos uma auditoria aqui de um profissional, queremos um laudo para laudar todos esses problemas que o Conselho aparentemente verificou. Questões de faltou dinheiro, mas faltou dinheiro, o síndico, se está faltando dinheiro todo mês, ele precisa convocar uma Assembleia extraordinária de urgência para resolver esses problemas. Está faltando por quê? A previsão orçamentária não foi bem feita? Ou é porque está tendo muita inadimplência? Então, precisa tudo isso ser colocado em pratos limpos, mas quem pode fazer isso? Só um técnico, que no caso aí seria um contador, um auditor, para fazer uma auditoria nas pastas de prestação de contas. Agora, doutor, além do que a lei exige ali para prestação de contas, né? O que diferencia uma prestação de contas de excelência de uma comum? Olha só, é muito importante, ou seria muito importante, e infelizmente o grande pecado dos síndicos é não fazer uma boa comunicação com os condôminos. Seria importante ele mensalmente enviar relatórios claros para todo mundo e colocar à disposição de todo mundo também os documentos. E não deixar simplesmente para levar lá no dia da Assembleia, ele leva lá as 12 pastas impressas, deixa lá em cima da mesa e fala, olha, se alguém quiser, é só olhar aí. Não é assim que funciona. Ele tem que deixar isso já mês a mês, prestando contas, porque no final, se ele estiver prestando contas direitinho todo mês e todo mundo olhando, no final praticamente as contas já estão aprovadas. Então ele precisa fazer essa parte dele aí, prestando contas adequadamente, até com gráficos, mostra onde o dinheiro foi gasto, olha, isso aqui eu gastei com energia, com folha de pagamento, com manutenções, disponibiliza isso digitalmente, porque é inconcebível, Tayla, Marco e os nossos ouvintes aí que moram em condomínios, que o condomínio onde você mora não tem ainda um aplicativo ou administradora que reúna e facilite a se enxergar todos esses documentos, né? E encaminha, faz comunicação, como se diz, enche o saco do morador, manda para ele tudo todo mês, para que ele possa ter essas informações. Isso sim é prestação de contas de excelência. É porque já chega, por exemplo, discriminado no condomínio, né? Quando chega... Hoje em dia tem prédios já que mandam online a prestação de contas mensal do condomínio, mas, por exemplo, alguma obra que aconteceu, o morador, ele quer o comprovante bancário, ele quer, como é que se diz, a nota fiscal. Isso o síndico tem que mostrar para o morador se ele pedir? É uma espécie, entre aspas, de portal da transparência, Márcio? Olha só, ele tem o condômino que pedir, que quiser ver, o síndico não pode obstar. Ele pode ver esses documentos a qualquer momento. Agenda com o síndico, dia e hora, vai lá na sala dele e olha todos esses documentos. Mas o que nós estamos falando aqui, o que você sugeriu, o portal da transparência aí, que o governo traz muitas vezes e que o síndico pode fazer, é colocar nesse aplicativo todos os documentos. Porque o que você disse, Marco, de receber no boleto ali uma prestaçãozinha de contas, né? Um balancetezinho ali, que a gente pode dizer financeiro, aquilo lá foi resultado de ações durante o mês. E é isso que o condômino muitas vezes quer ver. Ele quer ver a nota fiscal, ele quer ver o contrato, ele quer ver o orçamento. Então ele tem direito a ver isso. Se o síndico já deixa disponível isso no aplicativo, acabou, está tudo certo.
ele não vai ter aquela oposição chata dentro do condomínio, porque é assim, né, Marco? Talvez eu me incluo nisso também. Muitas vezes a gente cobra, e aí a hora que deixa disponível para a gente não vê. Mas a gente queria cobrar, né? Então, isso aí o síndico tem que saber, tem que entender e colocar à disposição de todo mundo, né? Essas notas fiscais, tudo tem que estar tudo à disposição, independentemente do serviço que foi realizado, seja obras quais forem também. Doutor, o Guarizo citou aí a questão das obras, né, que normalmente vem discriminado já no boleto ali do condomínio, né, mas quando o condomínio está em obras, a prestação de contas, ela muda de alguma forma? Tem como evitar que o orçamento da obra em si, ele vaze para o orçamento ordinário ali do condomínio? Vamos dar um exemplo aqui da pintura do prédio. Se o condomínio decidiu em assembleia fazer a pintura do prédio, o síndico levou um orçamento lá de R$1 milhão para pintar o prédio, então ele precisa arrecadar esse valor, de preferência numa conta separada da conta ordinária, que é aquela conta que vai ser paga o funcionário, que paga manutenção, paga toda despesa de energia, água e tudo mais. Separar essa conta para que ele consiga controlar os pagamentos específicos daquela obra da pintura. Então ele arrecada o dinheiro, joga naquela conta e vai tirando daquela mesma conta. Para que isso, Tayla? Ele não pode confundir essa conta com a conta ordinária, porque senão ele vai colocando tudo junto e mistura, ele não sabe mais o que é de uma coisa, o que é de outra, e aí acaba o dinheiro da ordinária, porque às vezes ele fez uma previsão orçamentária não muito bem feita, e ele vai usando o dinheiro da obra. Aí vai chegar num momento que acabou o dinheiro para pagar os prestadores de serviço, material, e fica sem o valor da obra também. Então, precisa saber certinho ali para prestar contas depois, no fim dessa obra, prestar conta para todo mundo, dizendo, olha, arrecadamos aqui 1 milhão, gastamos 800 mil, sobrou 200. Ou não deu porque as coisas aumentaram, eu tenho que chamar uma assembleia extraordinária para repor esse dinheiro e não ficar utilizando o dinheiro da despesa ordinária. Ô Márcio, e quando acontece de as contas serem aprovadas com ressalvas? O que significa, né, juridicamente falando? O síndico é responsabilizado também? Como é que funciona essa aprovação parcial? Muitas vezes acontece do conselho dar um parecer dizendo o seguinte, olha, nós vimos aqui as contas do Márcio foram prestadas aqui, só que a gente achou, está faltando nota fiscal, está faltando um recibo ali, a gente não entendeu muito bem determinadas despesa com cartão de crédito, e não está claro para a gente. Mas, em linhas gerais, parece que não tem muita coisa diferente além disso. O que a gente pode fazer? O Conselho recomenda, ele só recomenda, viu, Marco, Tayla, e os nossos ouvintes, o Conselho nunca aprova a conta, ele só recomenda aprovação ou desaprovação. Então, nesse caso, ele pode recomendar uma aprovação com ressalva. Significa o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar as contas aí do jeito que estão, mas o síndico tem 10, 20, 30 dias para apresentar para a gente o que nós vamos pedir para ele aqui, através de um pedido. Então, ele tem um prazinho ali para sanar essas pendências, e aí, se ele não sanar, não conseguir responder a isso, aí sim pode virar motivo para uma reprovação posterior, até mesmo uma auditoria, porque aí onde costumam se dizer, né, Marco e Tayla, onde tem fumaça pode ter um fogo grande por trás disso aí, né? Não é um cheque em branco que a gente vai dar para o síndico para ele gastar como ele quiser. É verdade. Doutor, e quando é que vale a pena até contratar ali uma auditoria que seja independente para que faça essa análise das contas do condomínio, até para evitar, né, ressalva ou reprovação das contas? A gente pode sugerir em 3 oportunidades ter uma auditoria dessa. Eu sugiro, viu, Tayla, que essa auditoria seja feita preventivamente mensalmente. Por quê? Porque aí você já vai evitar uma série de problemas dentro do condomínio, inclusive erros de administração. A própria administradora costuma pagar a conta em atraso, errar, e aí você já vai responsabilizando todo mundo mês a mês. A minha sugestão sempre para os meus clientes é contrate uma auditoria preventiva mensal, que é baratinho, vai ficar aí R$3, R$4, R$5 por morador por mês, e você tem um técnico analisando as contas já de forma preventiva. Mas se o condomínio não faz isso, como é que ele pode fazer? Quando tem uma transição, troca de síndico, é importante fazer essa
essa auditoria, né, para deixar aquilo que ficou para trás, já deixa tudo certo e dali para frente, vida nova com a entrada do novo síndico. Uma outra alternativa aí, recomendação, né, é que quando o volume financeiro, que às vezes tem condomínios aí de 1.000, 2.000, 3.000 unidades, que tem uma arrecadação que equivale aí a algumas cidadezinhas pequenas da região de Campinas, né? Às vezes até 5 milhões, 6 milhões por ano ou mais. Então, quando o valor é muito alto e o conselho não tem aquela expertise técnica, então é aconselhável contratar uma auditoria também. E o terceiro caso é o que nós vimos há pouco, quando há suspeita de irregularidades, então é preciso olhar isso com bons olhos. Vale dizer aqui que a auditoria ela é um investimento na saúde financeira do prédio e pode ser aprovada por maioria simples dos condôminos presentes em assembleia. Então, eu hoje, cegamente, eu já indico auditoria preventiva para os condomínios, contratem e tenham mais tranquilidade, principalmente na hora da prestação de contas. Para a gente passar a régua na conta aqui, Márcio, com a experiência que você já tem, né, no direito condominial, quando um erro numérico faz o síndico ter as contas reprovadas, mesmo sendo honesto, né? Que erro é esse? A falta de organização, Marco, e também comunicação. Organização, planejamento e aquela comunicação que vocês fazem tão bem aí, falta tanto. Se os síndicos tivessem 5%, 10% disso no seu dia a dia com os condôminos, evitaria-se ali muitos problemas, muitas picuinhas, muitos problemas relacionados à polarização dentro do condomínio, porque ele estaria mostrando que ele está fazendo, está cumprindo a lei, né? Muitas vezes o síndico é honesto, mas é desorganizado. Então, aquele ditado que não basta parecer, não basta ser honesto, mas precisa parecer honesto, é verdade também nos condomínios, né? Por exemplo, o síndico paga contas com dinheiro vivo ali, é muito complicado, paga com o cartão dele e depois reembolsa, isso também é desaconselhável, ele perde recibos ou nota fiscal, não explica gastos extras que saíram da previsão, então a Assembleia, ela nem sempre ela reprova somente o roubo, o desvio, ela reprova a dúvida. Então, se alguém está ali com dúvida na hora de aprovar ou reprovar as contas, ele vai reprovar. Se o morador não entende o gasto, ele entende que deve votar contra a aprovação. Então é isso, falta de organização, comunicação é o ponto nevrálgico dos síndicos, dos pecados dos síndicos, viu, Marco? Perfeito. Dicas, então, do Dr. Márcio Espímpola, advogado condominial, aqui com a gente toda terça-feira falando sobre condomínios. Muito obrigada, viu, doutor, por mais uma participação. Boa tarde, bom trabalho também por aí. Igualmente para você, Tayla, Marco e todos os nossos ouvintes CBN, um grande abraço, uma ótima semana. Obrigado, Márcio. 3h26. Estúdio CBN.